presença. Vou receber com as palmas, com alegria, bate palma, glória a Deus. Que maravilha! Deus é muito bom, amém? Como ele diz, né? Deus, ele faz o impossível acontecer. E Deus, ele realiza o desejo do nosso coração. Se tiver fé em buscar o Senhor, ele te concede o desejo do seu coração, amém? Deus é maravilhoso. E Jesus maravilhoso é esse nosso, este nosso, e Jesus maravilhoso é este nosso, ele salva, ele cura, ele batiza também, com o Espírito Santo, amém, amém, ele salva, ele cura, ele batiza também, com o Espírito Santo, amém, amém. Com o Espírito Santo, amém, amém, amém. Glória a Deus. Irmãos, fica todos de pé. Pega a sua Bíblia, por gentileza. Pega a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia lá no livro de 1 Samuel, capítulo 30, versículo 3. 1 Samuel, capítulo 30, e versículo 3. Primeiro livro de Samuel, que é o primeiro. São Samuel 1, né? Primeiro livro de Samuel, que é o primeiro, que é o segundo. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 3. 1 Samuel, aleluia, bem conhecido, para nós continuarmos com essa obra tão grandiosa que o Senhor vem nos trazendo para nós. Que os testemunhos do Senhor vêm ser revelados aqui nessa noite para nós, amém? Glória a Deus. Livro de 1 Samuel, capítulo 30 e versículo 3. 1 Samuel, capítulo 30 e versículo 3. Livro de 1 Samuel, capítulo 30 e versículo 3. Bem conhecido. Eu sei que muitos já leram essa palavra. Livro de 1 Samuel. Eu sei que muitos já ouviram falar dessa palavra, e nós vamos ministrar aqui nessa noite, que nós vamos aprender um pouquinho aqui nesta noite.
nesse livro, nesse texto sagrado de 1 Samuel, capítulo 30 e versículo 3. Acharam? Vamos ler? Vamos todos ler? E Davi e seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres e seus filhos, as suas filhas eram levados a cativos. Entenderam? E Davi e seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada ao fogo, e as suas mulheres, seus filhos e as suas filhas, eram levadas ao cativos. Levanta sua mão, fala assim: Senhor Deus, fala comigo através da sua palavra. Senhor Deus, fala comigo através da sua palavra. Senhor Deus, fala comigo através da sua palavra. Senhor Deus, me ensina através da sua palavra. Amém. Pode sentar. Pode sentar. Pode sentar. Glorifica o Senhor com as palmas, Senhor, alegria. Bate mais palmas, glória a Deus. Bate mais palmas, glória a Deus. Glorifica, glorifica. Glorifica. Irmãos, nós vamos aprendermos um pouquinho nesse texto sagrado que Davi passou, ou enfrentou na sua vida, o que ele teve que passar, ou que ele teve que enfrentar uma dificuldades, A Bíblia, ela diz para nós que Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava ali queimada ao fogo, as suas mulheres, seus filhos, suas filhas, tinham sido levadas a cativos. A Bíblia fala que, apesar de todas as dificuldades, e lutas, apesar das circunstâncias que parecem extremamente complicadas que estavam acontecendo, somente Deus aqui pode dizer que ao fim ou continuar lutando ou perseverando. A Bíblia fala que ainda não é o fim. Davi, a Bíblia diz que Davi chorou amargamente. Davi e seus homens começaram a desesperar, a chorar. Começaram ali, porque o rei Aquis deu a cidade de Ziclague ali, e tomou a base de discussões que faziam os povos, que ali os inimigos, moabitas, midianitas, entrou dentro das cidades, e os outros que moravam ali também, a família de Davi, que estavam todos ali habitados, juntamente com os soldados dele, ali pegaram todo mundo, puseram fogo, pegaram as mulheres, pegaram as filhas. E ali, quando Davi chegou ali daquele lugar, quando ele retornava para sua casa e viu a cidade pegando fogo, já veio o desespero, de Davi, e Davi começou a chorar. Os soldados deles começaram a chorar, todos eles chorando amargamente, porque tinha acontecido aquilo. E Davi começou a chorar ali. Aqueles soldados, aqueles homens que andavam com Davi, que estavam ali, que começaram a desesperar, o desespero, por causa da grande perda sofrida na vida deles. A Bíblia diz que os homens que seguiam, os mesmos que ajudou Davi a sair da caverna de Adulão, é os mesmos que falavam que ia predejar Davi. Falaram que ia pegar o Davi, falaram que ia predejar ele, e ele ali, primeira coisa que Davi foi, entendendo que todas que aconteciam, Davi levantou-se e animou o seu coração e começou a consultar a Deus. A Bíblia diz que nenhum homem, o ser humano, não pode tomar suas decisões próprias. A Bíblia diz que o ser humano não toma suas decisões próprias. Uma das qualidades de Davi é que falar que Davi, ele falou que primeiramente ele ia consultar a Deus. Ele ia buscar
A maior chave do homem e da mulher é a oração e a palavra do Senhor. Aleluia! A Bíblia diz para nós, irmãos, olha só, que Davi ele entrou ali e começou a conversar com Deus, começou a consultar a Deus. Aqueles homens que ficavam ali olhando para Davi, Davi sumiu. Cadê Davi? Davi foi levar o seu coração a Deus, pedindo conselho a Deus, o que queria fazer para Deus, o que queria fazer, porque a família dele, todos que estavam ali, foi levada a cativeiro, e ele não podia agir sozinho, ele não podia ir sozinho, porque a angústia estava no coração dele. Ele falou: Senhor, o que eu vou fazer? Eles vão me apedrejar também, Senhor, mas o seu nome não pode ser envergonhado. O Senhor é comigo, Senhor. A Bíblia diz que lá no versículo 6, diz que aqueles homens olharam e viram o que Deus fez com Davi. Eles olharam, eles enxergaram não mais o Davi, mas enxergaram foi a presença de Deus sobre a vida de Davi. Aleluia! A Bíblia diz que no momento mais de esgotamento que Davi estava, no momento mais difícil que ele estava passando sobre a vida dele, a dificuldade, os inimigos aproveitaram para roubar a Davi, aproveitaram para saquear, para tentar levar tudo da casa de Davi, levar a família. No momento mais difícil na sua vida que você tem passado, um momento de esgotamento na sua vida, um momento maior de desespero, de maior perda que você pode ter na sua vida, é o momento que você vai olhar, que você vai consultar a Deus, é o momento que você vai pegar a palavra de Deus, que você vai abrir e vai ver a resposta que Deus vai te dar. Assim como Deus deu a resposta a Davi, assim também Ele vai te dar aqui nessa noite. A Bíblia diz que eles não imaginavam que Deus que estava com Davi. A palavra de Deus diz lá no versículo 6, diz que Deus falou com Davi, falou dessa forma: Davi, vai, seja forte porque eu estou contigo. Aleluia! Oh, glória! A Bíblia diz que Davi, quando ele entrou naquela cidade lá, combater contra eles, não foi Davi junto com os homens que estavam com ele, que estavam lá na caverna, que ajudou ele a sair de lá, mas foi o exército de Deus junto com Davi. Foi o exército. A Bíblia lá, no versículo diante, pode ver que a Bíblia fala que Davi, ele conseguiu derrotar eles e conseguiu trazer a sua família, aquelas pessoas de volta. Tudo que o inimigo tentou tirar de Davi, tudo que o inimigo tentou roubar de Davi, tudo que o inimigo levou, Davi trouxe de volta, porque Deus, ele honra a Davi, porque ele consultou primeiro a Deus. E a Bíblia fala para nós que não é o fim, irmãos, não é o fim, não. É assim que acontece nas nossas vidas. No momento mais difícil que o inimigo pega você, mais frágil da sua vida, o momento de fragilidade que está acontecendo com você, o momento que você está mais cansado, o momento que você está aí mais frágil que está acontecendo ao redor com você, o inimigo tenta te atacar, o inimigo ele tenta te cercar, o inimigo tenta roubar aquilo que Deus te deu, o inimigo tenta tocar em você, assim como aconteceu com Davi. Mas a Bíblia fala naquele momento que Davi ele foi consultar a Deus, é o momento que nós consultamos a Deus na nossa oração. A Bíblia fala que a oração é a chave da vitória. A Bíblia diz que a oração é a conquista de todo homem e toda mulher, onde tem intimidade com Deus, é o ligamento que temos com o Senhor. A Bíblia fala para nós que a palavra é a luz para os nossos caminhos. A palavra diz que é a luz para o nosso dia. Aleluia! Aonde que você estiver sentindo frágil, aonde que você estava sentindo o inimigo tentou roubar algo de você, irmão, opa, não preocupa não, que não fim não. Porque Deus, Ele está pelejando no seu favor. Porque Deus, Ele enviou os anjos ali, Deus enviou o exército para você, para pelejar no seu favor. Porque
Porque onde que você buscou a Deus e você viu Deus te dar a resposta. Aleluia. Não importa a circunstância que você está vivendo, não importa a fragilidade que você viveu ou está vivendo, mas importa que você consultou a Deus e pediu uma resposta a Deus, e Deus derrama a resposta sobre você. Ele fala como ele falou com Davi: vai, seja forte, seja valente, eu estou contigo, vai nessa batalha, não desanima. Porque não é o fim não, irmãos, é a primeira batalha. Porque todos acharam, todos pensaram que era o fim. Porque olharam para Davi e viu que era o fim. Davi olhou e falou que ele viu. Não, irmãos, existe um Deus que peleja por nós. Eu vou consultar a Deus. Eles queriam pelejar Davi, eles queriam bater em Davi. Esse cara revoltado, porque perderam a sua família, perderam tudo. Mas a Bíblia diz que Davi falou assim: não é o fim não. Existe um Deus que peleja por nós. Existe um Deus que entra na batalha por nós. O inimigo não tem poder contra a nossa vida. Eu vou consultar e Deus vai dar vitória para nós. Muitas vezes você pode estar pensando que é o fim que está acontecendo com você, que você perdeu tudo, porque você teve uma perda total de tudo na sua vida. Você pode estar achando que é o fim, mas é não. Preocupa não, que Deus está pelejando o seu favor. Quando o inimigo ele pensa que ganhou a sua batalha, aí que ele se torna derrotado. É no momento da sua fraqueza que você torna forte. É no momento da sua fragilidade que você se fortalece. É aí que Davi buscou a sua força. Da onde que veio a força de Davi? Não veio na hora da própria decisão dele, porque a decisão dele dependia era de Deus. Se Deus falasse para ele ir, ele ia. Se Deus falasse para ele ficar, ele ficava. Porque ele precisava da palavra de Deus. Ele precisava da resposta de Deus. E Deus lhe respondeu a Davi. É da mesma forma que nós precisamos da nossa vida. Nós nunca tomamos decisão de nós, mas sim da palavra do Senhor. É na oração, é na palavra, onde nós buscamos a resposta de Deus. Quantos homens, quantas mulheres que busca a sua direção própria, mesmo em si, acha que pode, mas a Bíblia fala para nós que não é assim. Consultais primeiro ao Senhor teu Deus. Buscai ao Senhor, porque a Bíblia fala: buscai o reino do céu, as outras coisas serão acrescentadas, não é? Então buscai ao Senhor aquilo que você está querendo na sua vida, porque você pode achar que é o fim que está acontecendo com você. Pode ser que já desmoronou tudo do seu lado. Pode ser que você já perdeu tudo, não tem uma direção que você vai fazer, irmãos. Parece que está tudo acabado. Mas a Bíblia diz que não é assim. Porque Deus ele peleja para você, que Deus ele fala para você que há uma saída, há uma oportunidade, há uma saída para você aqui nessa noite. E Deus ele deu a saída para Davi, assim também ele dá para nós aqui nessa noite. Sempre há uma saída para nós, aquele que crê em Jesus Cristo, que deposita a sua fé na palavra, é na oração em Jesus. Porque o inimigo ele vai querer aproveitar a sua fragilidade, né? O inimigo vai aproveitar aquele momento que você está mais cansado. É como aconteceu, Davi ficou cansado de tantas batalhas, de tantas lutas. Você já imaginou a perda que ele teve tão grande? Você já imaginou quando os soldados, você chega na sua casa, que você olha que está tudo desmoronado? Você já imaginou a dor daquele homem que estava passando? Já imaginou de um rei daquele jeito? Você já imaginou como que é a cabeça de um homem quando ele começa a perder tudo e vê tudo desmoronando? Aí que vem o equilíbrio do ser humano. Deus ele fala: se você estiver no equilíbrio com ele, você não vai desesperar. Você vai achar seu ponto de equilíbrio naquele momento. Porque a Bíblia fala que Davi chorou. A Bíblia diz que Davi chorou amargamente com os soldados. Ele era homem, não era porque ele era um super-herói, não, irmãos. Nós não somos super-heróis, nós somos seres humanos. Nós choramos, nós magoamos, nós sofremos. Todo mundo pode pensar: mas Davi foi um homem que foi super-herói. Não, Davi foi um ser humano, mas temente a Deus. Davi foi um homem que olhava para Deus. Tudo que ele queria era olhar para Deus. Assim somos nós também, irmão. Ah, lama séria.
de dor nós choramos, nós vemos que está perdendo tudo, nós começamos a chorar. Imagina um homem perder algo dentro da sua casa, imagina um ser humano perder algo de valor. Aquilo era valor, é a família de Davi, era a família daquelas pessoas que passava tudo na vida deles, que tudo que passava. Eles voltaram tanto ansiosos para ver a família reencontrar, que eram todos soldados que voltavam. É assim também quando nós retornamos para a nossa casa, ou quando você tem algo precioso, quando você vê e perde aquilo ali, você começa a chorar amargamente também. Mas olha, minha irmã, meu irmão, não é assim que aconteceu com você não. Olha para o céu, de onde vem sua resposta, de onde vem seu socorro, vem do Senhor que fez o céu e a terra. Olha para a câmera, em meio ao desespero, em meio à angústia, aí que vem o socorro, aí que vem a sua força. A nossa força não está na força física, mas sim na força espiritual que Deus dá. A nossa força não está fisicamente. Todo mundo olhava para Davi porque Davi estava frágil. Todo mundo olhava porque Davi estava ali frágil. Você olhar nos versículos diante até os 6 ali, que vê que Davi consegue perseguir eles, e livra os seus povos, sua família dos cativeiros. Por quê? Porque Deus estava com Davi todo o tempo. Porque Davi andava com Deus e Deus andava com Davi. Porque ele temia a Deus. Eu falo com vocês aqui nessa noite, irmãos. Nunca toma decisões próprias de vocês, porque Deus ele disse que nós devemos tomar nossas próprias decisões com Ele, não nós mesmos. Deus fala que nós precisamos consultar Ele primeiro, mesmo que você está no momento mais triste da sua vida, no momento de dor. Lembre que Deus ele vai colocar você no equilíbrio dele. Lembre que Deus vai colocar você lá no prumo, onde que muitas pessoas podem te predejar, vai querer predejar você, mas lembre de onde que vem a resposta, de onde que vem o seu socorro, de onde que vem o socorro de Davi, de onde que vem a força de Davi, de onde que vem a consulta de Davi. É de Deus, e Deus ele peleja o seu favor. Deus ele olha para você nessa noite. Aleluia! O seu inimigo pode achar que ganhou a sua vida, ganhou de você. O inimigo pode achar que ganhou a sua batalha. O inimigo pensou que você já está acabado, derrotado. O inimigo pode pensar assim. O inimigo pensa, mas o inimigo pensa ao contrário, né? Ele não sabe o Deus que você serve. O inimigo ele pode pensar isso de você aqui nessa noite também, pensando que você já está no fim. Mas Deus falou que não. Enquanto tiver Deus sobre essa terra, enquanto tiver a palavra de Deus, enquanto tiver o Espírito Santo pairando sobre essa terra, enquanto tiver, ainda há uma esperança para o povo de Deus. Ainda há uma esperança. O inimigo não consegue vencer uma batalha, o inimigo não vai conseguir, porque o povo de Deus está ligado nos tronos do céu. Aleluia! Deus ele olha para você, e Deus está falando para você aqui nessa noite. Seja forte, seja valente como Davi, porque Deus é contigo todo o tempo na sua vida. Aleluia! Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Bate palma em amor a Deus. Aleluia! Aleluia! Irmãos, fica todos de pé. Pega o seu voto, a sua oferta aqui nessa noite. Se você trouxe. Se você não tem, preocupa não, irmãos. A maior oferta é a sua presença aqui com o Senhor Jesus Cristo, amém? A maior oferta é a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Vamos falar com Deus, vamos dizer para Ele, vamos declarar para Ele, vamos falar com Ele, que o Espírito Santo do Senhor está aqui no nosso meio.
O Espírito Santo do Senhor está no nosso meio. Fica todos pé. Levanta suas mãos. Levanta suas mãos. Fala comigo, Senhor Deus. Senhor Deus. Muito obrigado por esta noite na tua presença. Senhor Deus, eu não saio daqui sem ouvir o que o Senhor quer falar comigo. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Porque essa oferta vai ser apresentada ao Senhor aqui nessa noite. As suas mãos vai ser apresentada aqui nessa noite. Creio que o Senhor pode fazer por você. Que o Espírito Santo fala com ele que vai apresentando o Senhor a sua vida para ele, vai apresentando a sua família para ele, vai falando com ele. Espírito, em verdade, te adoramos, em Espírito. Em verdade, te adoramos, Deus e Senhor, te entregamos nosso viver, Deus nosso viver pra te adorar, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Levanta essa mão e fala: Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, nesta noite eu declaro a minha vida ao Senhor. Amém? Vai passar a serva do Senhor pegando as ofertas do Senhor, cada banho. Quem me ajuda com alegria, lá do céu brilhará, lá do céu brilhará, lá do céu brilhará. Quem me ajuda com alegria, lá do céu brilhará, e Deus recompensará. E o Senhor, ó Senhor, abençoa as ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Abençoa os teus filhos, que coopera de bom coração. Canta ele com sintaxe e alegria, abençoando. Amém. Bate palma e glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de começar um propósito com todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós iremos começar uma nova etapa de uma nova campanha. Glória a Deus. Eu gostaria que nós começássemos uma nova etapa. Nós vamos preparar para domingo que vem, vamos preparar essa campanha. Eu gostaria que vocês escrevessem o seu pedido numa folha separada e entregassem a nós, tá? Entrega a sua folha para nós, o seu pedido de oração. Nós vamos estar apresentando a Deus lá no monte, apresentando o seu favor, a sua casa, a sua família, amém? Eu gostaria que você pegue o seu voto aí, vamos apresentando-nos a Deus, vamos falar com Deus, porque Ele escreve o seu pedido. Creia que Deus ele pode fazer na sua vida, creia que Deus ele pode fazer na sua casa, na sua família, porque nós vamos começar essa campanha de domingo. Não esqueça, é domingo, resgatando almas para Jesus. O que nós precisamos ser resgatado nas mãos do Senhor. Eu convido todos vocês, eu convido a sua família, todos que estão aqui presentes, venha participar conosco.
resgatando almas para Jesus. Quantas almas que estão sofrendo, quantas almas que estão vivendo nas prisões desse mundo, e Deus ele quer resgatar todos. Ele quer me resgatar e quer resgatar vocês também. Amém? Levanta a sua mão, sentado, fala: Senhor Deus, Senhor Deus, muito obrigado por tudo na minha vida. Senhor Deus, muito obrigado por tudo na minha vida. Bate palma e dá glória a Deus. Irmãos, eu vou ser bem rápido. Me diz a voz do Espírito Santo do Senhor que não se engana. Deus está me falando que tem uma pessoa aqui no nosso meio. Tem uma pessoa aqui no nosso meio que você está fazendo um tratamento da sua saúde. E Deus falou assim, que Ele está te dando saúde. Deus está colocando as mãos sobre a sua vida. Ele está dando saúde a você. É do lado das irmãs. Cadê essa irmã? Vou te chamar. Essa irmã, cadê? Vou te chamar a primeira vez? Não, não é você não. Deus falou assim, que está te dando saúde. Também não, não vi. Vou chamar de novo. Você quer? Lá no fundo, toma posse e bate palma da glória a Deus. Aleluia! Me diz a voz do Espírito Santo do Senhor que não se engana. Deus está falando, está curando as vistas de uma pessoa aqui no nosso meio. As suas vistas não estão boas. Você tem sentido muita dor nas suas vistas. E Deus está me falando que está curando você. Cadê essa pessoa? Vou te chamar. Não, não é você não, também não. Ali, irmão, toma posse. Deus está te dando saúde. Bate palma da glória a Deus. Bate palma da glória a Deus. Me diz a voz do Espírito Santo do Senhor que não se engana. Tem uma pessoa aqui no nosso meio que você sente muita dor assim, ó, na região, nessa região assim de você, desse lado esquerdo, você sente uma dor acima da sua virilha, do lado esquerdo. E Deus está me falando, está colocando as mãos sobre você. Cadê? Ali, toma posse. Deus está te curando. Bate palma da glória a Deus. Bate palma da glória a Deus. Aleluia! Me diz a voz do Espírito Santo do Senhor que não se engana a minha pessoa aqui no nosso meio. Deus está me falando, um dos seus membros do seu corpo, um dos seus membros dói. Qual membro que você quer saber? Deus está me falando, o membro é o do seu ombro esquerdo que dói. Deus está me falando, o seu ombro esquerdo dói. Deus está me falando que está curando o membro do seu ombro esquerdo. Cadê essa pessoa? Toma posse. Deus está curando o seu ombro esquerdo. Bate palma da glória a Deus, aleluia! Me diz a voz do Espírito Santo do Senhor que não se engana. Deus está me falando aqui. Olha só, a irmã contou um testemunho maravilhoso. Testemunho de fé que Deus deu para ela. E Deus está falando para uma pessoa aqui no nosso meio, que você ouviu esse testemunho e trouxe no seu coração algo que você quer tanto que vou te adquirir. E Deus falou assim, se você tiver fé, você vai conquistar também. Cadê essa pessoa? Você tem algo de adquirir, vontade de adquirir algo. E Deus falou assim, é somente você acreditar no impossível e ter fé e ir ao encontro do seu milagre. Cadê essa pessoa? Esses dias eu falei assim, falei um ditado que muitos falam, para você alcançar os seus sonhos, você tem que ir ao encontro dos seus sonhos, você tem que buscar os seus sonhos. Então onde que você vai conseguir buscar os seus sonhos? Na palavra e tendo fé e acreditando no impossível. E Deus falou assim, se você tem certeza e acreditar, e Deus vai te conceder isso que você quer. Cadê? Não, eu não vi. Ali, irmão, toma posse. Deus vai te dar. Aleluia! Deus me fala que tem uma pessoa que nosso meio foi marcada uma cirurgia para você. Ainda não saiu, mas marcou. Às vezes marca a cirurgia, não sai na mesma hora, né? Mas Deus falou assim, você pode pedir um outro exame, você vai testificar a cura do Senhor na sua vida. Foi marcado, mas não saiu, porque Deus vai te curar primeiro. Cadê essa pessoa? Lá. Segura, põe a mão sobre a sua cabeça, porque Deus te curou. Bate palma da glória a Deus, aleluia! Bate palma da glória a Deus, aleluia!
voz do Espírito Santo do Senhor que não se engana. Deus está me falando aqui que tem uma pessoa aqui no nosso meio, que você sente algo no seu estômago, tipo que está inchado, cheio. Deus está me falando que está curando o seu estômago. Deus está falando assim, está curando o acidez do seu estômago. Deus está controlando aquilo ali. O nosso estômago tem um ácido. E esse ácido que está fazendo isso com o seu estômago, Deus está controlando. Cadê essa pessoa? Olha lá, na beirada disso, toma posse, bate palma da glória de Deus. Olha, Deus está dando um grande livramento. Um filho de uma pessoa aqui. Deus está dando um livramento. Ouvi ele correndo desesperadamente. Desesperadamente correndo uma rua e estava escuro, parecendo que as luzes se apagaram. Mas não apagou a luz, não. E eu via algo acontecendo com ele muito triste. Mas Deus falou assim que dá o livramento. Filho de uma irmã, cadê? Não. Filho de uma irmã, não vi as mãos. Também não. Cadê? Ah, lá, irmã, toma posse. Isto. Olha o santo livramento de Deus. Aleluia! Bate palma na glória a Deus. Deus me fala aqui. Vai chover chuva de bênção para 3 pessoas aqui. São 3 pessoas. Chuva de bênção na sua vida. Cadê as 3 pessoas? Poderia falar com você? Aqui uma. A irmã 2. Cadê? Falta uma pessoa. Uma irmã. Cadê? Chuva de bênção na sua vida. Você vai ficar impactado. Eu poderia falar as bênçãos que vai ser, mas não. Deixa a chuva de bênção, é melhor. Cadê essa pessoa? Falta uma pessoa, eu vou insistir porque Deus está mandando assistir. Vou te chamar a primeira vez, segunda vez, não quer? Aqui, toma posse. Chuva de bênção sobre essa vida. Amém, irmãos? Deus abençoe todos vocês, amém? Que Deus abençoe todos vocês. Irmãos, nós vamos começar essa campanha, amém? Nós vamos começar domingo essa campanha. Domingo, não esqueça, resgatando almas para Jesus, amém? Eu convido vocês, a sua família, para todos virem, amém? Convido as pessoas. E segunda-feira é o culto da Fundação Reviver. Convido vocês para ajudar as irmãs, os irmãos jovens, venham ajudar, aqueles que estiver disponível, aqueles que estiver trabalhando. Na terça-feira, o culto doutrinário, aos 2 horários. Pastor Evaldo vai estar ministrando a palavra do Senhor. E na terça-feira é a Santa Ceia, né? É a Santa Ceia. Eu convido todos vocês. Aqueles que não estão presentes, os irmãos, convida eles para tomar a Santa Ceia, cear com o Senhor, que esses são membros, venham todos. E na quarta-feira são 3 horários de vitória, né? Na parte de manhã, nós temos aqui um irmão pregando, que é o pastor Evaldo, juntamente com ele. Na tarde tem a irmã Ivanete, né? Juntamente com a nossa irmã Luciana aqui, ajudando, pregando também. Orando por todos, né? Que benção. E a noite não é diferente, eu convido vocês. Assim, quinta-feira é a oração, convido todos, fica todos de pé. É um prazer ter vocês aqui nessa noite, foi muito bom ver vocês. Eu estava com saudade de ver todo mundo neste domingo. Deus é muito bom, trouxe vocês. Deus abençoe vocês grandiosamente as suas vidas. Que Deus continue abençoando vocês. Que Deus abençoe a sua família, amém? Vamos fazer a oração de agradecimento. Senhor, Deus, seu Pai, Jesus Cristo, muito obrigado porque nessa noite abençoa teus filhos amados, Senhor, abençoa tuas filhas, seu Pai, e derrama a bênção sobre a vida deles, seu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, e joga por terra todo o mal, Pai, confirma a bênção e a vitória, assim como eles vieram, leva em paz. Irmãos, eu gostaria de dar a bênção apostólica para todos vocês que Moisés deu, amém? Levanta a sua mão para o alto. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor vai resplandecer seu rosto sobre ti e ter misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, amém? E a paz do Senhor Jesus Cristo.